Faz um tempo que eu fiz um vídeo, tá? Alguns vídeos, na verdade, falando sobre a questão da ambição, a questão de satisfação, de felicidade, a questão do desconforto, tá? Eu escrevi um texto também, um Substack, que tem o seguinte título, Não deixe o prazer vencer a sua ambição, tá lá no Substack, tá? Por quê? O prazer é uma das forças mais incríveis do mundo, tá? Porque pra gente ir atrás do prazer, de se satisfazer de qualquer coisa que nos cause alguma satisfação, principalmente num contexto que a gente vive, que é um contexto difícil, um contexto que a gente sempre está procurando algo melhor, que a gente, na maioria das vezes, isso pegando uma pessoa normal, que faz parte da maioria, a única diferença é que eu acredito que você também vai querer melhorar e sair dessa condição. Mas enquanto a gente não sai, a gente irá fazer parte da maioria. E a maioria trabalha no emprego que não gosta, e mesmo que goste, não é valorizado. Faz anos que não aumenta o salário, tá? É aquele famoso contexto que eu preciso melhorar minha vida, preciso de um salário melhor, preciso me autodesenvolver para sair dessa condição para uma condição melhor, tá? Então, porque a gente vive nesse contexto de insatisfação, um contexto desfavorável, desconfortável para a gente, é normal que a gente venha buscar algum tipo de distração, algum tipo de evasão, tá? Alguma forma para eu me distrair, esquecer o anestesiado, vamos usar esse termo, tá? Aí é onde caem as várias formas de prazer, as várias formas de distrações, satisfação, tá? Vem os finais de semana que você não usa para estudar e para se desenvolver, mas usa para fugir dessa realidade difícil. Realmente é uma realidade difícil, tá? Aí vem a grande questão que eu coloquei no texto sobre o prazer, tá? Que muitas das vezes a gente pega nosso recurso, aí isso inclui dinheiro, inclui tempo, inclui também a nossa energia para ir atrás de prazeres, tá? E esses prazeres são prazeres momentâneos, são prazeres que não têm uma duração que passe de dias, que chegue a semanas, tá? Nem chega a semanas, dura 1 ou 2 dias. Quando você quer se divertir, que você pega algum dinheirinho, alguma coisa que sobra, você só vai conseguir fazer, sair, se divertir por um dia, talvez o sábado e domingo ou algum feriado, e só, tá? Então, isso aí é uma forma insuficiente, é como se fosse um falso prazer. E eu usei uma figura de linguagem, tá? Uma ilustração, que o prazer é como se fosse uma prisão. Só que essa prisão é como se você mesmo, voluntariamente, tá? Se trancou nessa prisão, e a chave dessa prisão, essa prisão ela não tem guarda, essa prisão ela não tem pessoas para monitorar, para impedir a sua fuga, não, você entrou nela, você se trancou nela e você está com a chave. Você pegou a chave e colocou lá no cantinho. E você fica o tempo todo nessa prisão que você se colocou voluntariamente, olhando para a chave, desejando ser liberto. Então, isso eu acho que é uma grande ilustração, uma grande figura para ilustrar o que é o prazer, tá? E claro que eu estou falando de vícios, estou falando daquele prazer que ele prejudica, faz você desperdiçar dinheiro, tempo, energia, tá? Porque uma das maiores sinais de que esse prazer ele não é benéfico para nossa vida, para mim e para sua vida, é que logo após eu me satisfazer com aquele tipo de prazer, vem arrependimento, vem aquele desgosto, vem, poxa, de novo fiz isso, gastei, poderia ter feito isso. Só que assim, é só, você não se arrepende, você não pensa, não reflete antes, é sempre depois, tá? Porque na verdade não é um arrependimento, tá? É um constrangimento, tá? Você só tá ali porque você perdeu dinheiro, você só tá ali porque de repente você gastou seu fim de semana e já é segunda-feira de novo, tem que começar naquele trabalho, naquela pegada, naquela dificuldade, tá? E por que eu disse que o prazer ele tem uma força muito grande? Porque você pode, eu até tô aqui com uma colinha, que é um texto que eu rabisquei alguma coisa, tá? E uma das coisas que eu coloquei é o seguinte: o prazer é uma força muito grande na vida de nós seres humanos, na vida do homem, na vida da mulher, tá? E a gente sempre está à busca de melhorar, de alcançar novas coisas, de estar em um lugar melhor do que o lugar que eu estou hoje.
Só que muitas das vezes a distração, o prazer e essa busca frenética por felicidade, por coisa que nos agrada, é o que está nos atrapalhando de alcançar essa evolução, de alcançar esse desenvolvimento, de alcançar o próximo nível que eu preciso estar, que eu quero, que eu desejo, tá? Mas todas as vezes eu vou me auto-sabotar através de coisas prazerosas, tá? Que duram pouquíssimo tempo, mas eu gasto a minha energia, tempo e dinheiro. Não cresci, não aprendi, não me tornei uma pessoa melhor, mas eu gastei esses recursos e vou continuar na mesma, tá? Então, o que seria alguma proposta para melhorar? Primeiro, é identificar isso. Quais são os prazeres, distrações que estão me impedindo de crescer e evoluir, tá? Segundo, prazer é uma força extraordinária. Aí você vai olhar, procurar, fazer uma pesquisa na internet, você vê que algumas pessoas falam sobre retenção seminal para o homem. Você vê que alguns vídeos falam sobre alguma coisa anti-pornografia, para você deixar de consumir pornografia. Você vê outras pessoas falando sobre sexualidade, tá? E saindo dessa pegada de sexualidade, você vê também pessoas falando sobre comida, sobre jogos, sobre outros tipos de vício, tipo álcool, cigarro, apostas, de forma geral. E todas essas formas de prazeres, de satisfações, de felicidade que nós procuramos para sair de um contexto difícil de dor que nós vivemos, tá? Tudo isso se configura como uma força, algo que impulsiona dentro de nós, que é, eu preciso sair desse contexto, dessa situação. Então pega essa força, essa vontade de sair, essa vontade de fugir daquilo que é desconfortável, daquilo que causa dor e tristeza, e no lugar de você buscar o prazer e a satisfação a qualquer custo, tá? A qualquer preço, em qualquer circunstância, você faz o contrário. O fato que eu coloquei aqui substitua o prazer por uma habilidade, tá? Canalize, redirecione essa vontade, tá? Esse impulso, tá? Freud fala de os textos que fala sobre Freud usa muito isso, tá? Fala de energia e de força, ele usa isso como força que impulsiona, tá? Não vou entrar muito nessa pegada de Freud porque ele é complexo, complexo de ler e também complexo de explicar, mas essa força interna de querer fugir de querer fugir da dor e daquilo que está me deixando insatisfeito, use isso ao seu favor, use isso para crescer. Se você está insatisfeito no seu trabalho, na sua vida pessoal, no relacionamento, qualquer com o seu corpo, qualquer área, use essa insatisfação, tá? Não para buscar mais prazer. Schopenhauer dizia o seguinte, que o prazer é o seguinte, tá? Ele fala do prazer, fala de felicidade, que um desejo satisfeito, ele vai sair, ele foi satisfeito, tá? Depois que eu satisfaço esse prazer, ele vai para o final da fila. Ou seja, é como se fosse um loop infinito. Aquilo que eu faço, qualquer satisfação, qualquer vício, o que vai acontecer? Ele não vai finalizar, excluir, nunca mais vou precisar renová-lo. Não, ele foi para no final da fila. Aí vem outro prazer, outra satisfação, e de repente aquele que eu satisfiz, tá? Quase que não sai. Algumas horas, alguns dias ou semanas, ele vai precisar ser satisfeito de novo. Ele está lá, porque não vai acabar. O desejo de satisfação, o desejo de fugir, a fuga da dor, tá na nossa célula, tá no nosso corpo, tá no nosso, vamos dizer assim, código, tá, evolutivo. Então, pegue essa, essa energia, pegue esse impulso e construa habilidades, construa coisas que vai beneficiar você. Não é fácil, tá? Não é simples, porque vai continuar doendo, vai continuar naquele contexto de desconforto, vai continuar naquele contexto que você vai estar num lugar que você não gostaria, só que no lugar de você gastar sua energia, seu dinheiro, seu tempo para prazeres, tá? Você vai colocar ambição em cima disso e você vai tentar construir alguma coisa. Você vai tentar, no lugar de ficar no telefone, nas redes sociais, assistindo séries, filmes, desenho, vídeo curto, várias horas, pega aquele tempo, tá? E
tenta pelo menos usar metade daquele tempo que você gasta não, que você desperdiça nas redes sociais. Estuda alguma coisa, tá? Seja para entrar na faculdade, se você já é formado, seja para fazer uma pós-graduação, se você quer mudar de área, seja para estudar outros conteúdos para a área que você quer ir, se você quer fazer concurso, seja aquelas matérias que você é exigida para aquele cargo, se você quer montar um negócio próprio, seja para estudar sobre negócios, venda, mercado de trabalho, como montar uma empresa, como ser seu próprio chefe. Então, assim, você vai pegar aquele tempo e você vai usar esse tempo precioso, esse recurso ou esse dinheiro para você aprender alguma coisa, tá? Então, no lugar de você gastar aquele dinheiro com prazeres que ele daqui a uma semana ele vai retornar de novo, ele vai retornar para sua vida, talvez mais forte, talvez de uma forma mais insaciável, e talvez você gaste mais tempo, mais dinheiro, tá? E fique ainda mais insatisfeito após a conclusão de cumprir aquele prazer. Você vai pegar esse recurso, essa energia toda e você vai empregar para aprender algo, tá? Seja, estou falando de curso, estou falando de carreiras, estou falando de universidade, estou falando de concurso, tá? E talvez não seja essa a sua realidade, seja a realidade de fazer dieta, fazer exercício, entrar na academia, tá? Seja melhorar a área social da sua vida. Então é o seguinte, o prazer, eu coloquei aqui, vou compartilhar o outro tópico. Tem 5 tópicos, mas não vou compartilhar todos, tá? Ele retarda a nossa recompensa. Como assim? Eu quero, por exemplo, vou usar sempre o meu exemplo, tá? Porque fica bem mais fácil. Eu quero fazer transição de carreira. Eu quero ir para outra profissão, que tem outra área completamente diferente da minha e da minha formação, que vai ter um salário muito melhor, que vai me proporcionar uma qualidade de vida. Como eu consigo, como eu faço para conquistar isso, tá? Primeiro, eu preciso construir habilidades que eu não tenho, tá? Eu fiz faculdade, estudei 5 anos na faculdade, construí várias habilidades que hoje eu utilizo para construir, para fazer minha profissão, ganhar meu dinheiro. E onde eu quero trabalhar, exige-se várias competências que no momento eu estou construindo, tá? Várias habilidades, vários conhecimentos que eu não estudei na minha faculdade, na minha formação. Então preciso primeiro sair, começar do zero de novo, que eu já comecei faz um tempo. Preciso dominar determinados conhecimentos, habilidades e competências para agir, para fazer a transição de carreira, porque você não faz transição de carreira do zero. Você larga a sua profissão e vai fazer a outra, não é assim que funciona. Porque para você entrar em outra profissão, você tem que estar pronto, você tem que ter as habilidades e os requisitos necessários para você exercer uma nova atividade que você nunca fez na vida. Então, para fazer isso leva tempo. Para fazer isso, você vai ter que gastar, você vai ter que comprar livro, vai ter que pagar curso, vai ter que de alguma forma você vai utilizar aquele tempo, aquele recurso que você gastava com prazeres insignificantes, momentâneo, mas que sempre se repetia. Você vai pegar isso, vai redirecionar para construir as habilidades que você precisa, no caso eu preciso para fazer a transição de carreira e conseguir exercer aquelas novas atividades. Então, quando você quer mudar, você tem que ver para onde, qual é o ambiente, qual é o trabalho, ou qual é o padrão, nível, setor que eu quero mudar. Por que eu quero mudar? O que é necessário para mim, tá? Que eu faça para entrar naquele novo ambiente, naquele novo setor, o que é necessário que eu faça aqui para subir o outro nível. Então, esse esquisito que vai ser a resposta do seu questionamento agora, você vai precisar de tempo, recurso e dinheiro para você construir. Então é isso. Primeiro, não deixar o prazer, tá, vencer e subjugar a minha ambição, a minha necessidade de melhorar e o impulso que eu tenho de sempre fugir da dor. Pega esse, não, já que aqui tá desconfortável, tá ruim, já que aqui eu não cresço, já que aqui eu não tenho oportunidade, já que meu trabalho não é reconhecido, procure um lugar, tá, que é reconhecido, procure um lugar que você vai melhorar. E não é só procurar e sair, não, é procurar analisar, ver o que é preciso para você estar ali, para você exercer, para você aumentar o seu salário, tá? E começar a construir. Isso vai levar tempo, isso vai ser desconfortável, e você vai ter que se sacrificar, vai ter que muitos fins de semana, muitos feriados, muitas saídas,
tá? Você vai ter que se sacrificar tudo isso em prol de algo maior e melhor. Antes de terminar aqui, eu falei também sobre prazer, tá? Esses prazeres, não é que o prazer seja errado, mas esses tipos de prazeres que eu citei aqui são todos prazeres que sempre vai se repetir, eles são insaciáveis e são prazeres momentâneos, tá? Que não tem uma duração prolongada. E quando você substitui essa forma de prazer momentânea e insaciável para construir habilidades, para construir algo que vai dar um futuro, uma vida melhor para você, o que você está fazendo? Você está trocando prazer por uma ambição, tá? Eu vou trocar agora a palavra ambição. Você vai trocar o prazer momentâneo e insignificante, que você só gasta e desperdiça seu tempo, dinheiro e saúde, para uma forma verdadeira de prazer. Algo que não vai durar uma hora, um dia ou uma semana, mas vai durar anos. Por exemplo, o emprego que eu quero e que eu vou conquistar, o que vai acontecer? Vai ser pro resto da vida, tá? O salário que eu vou obter vai ser hoje eu ganho X. O salário que eu quero ter, eu vou ganhar 4 vezes o que eu ganho hoje. Essa é a minha pretensão. Então, será que não vale a pena o sacrifício desses prazeres que só faz eu gastar dinheiro, meu tempo, para algo que, em termos salariais, por exemplo, econômicos aqui que eu estou usando, vai triplicar, quadruplicar ou até mais do que isso. Isso só o salário, fora outros benefícios que vêm, tá? Questão de tempo, questão de liberdade financeira. Uma coisa é independência financeira, você pagar suas contas. Outra coisa é você ter liberdade financeira, ter dinheiro para você comprar o que você quer e não simplesmente aquilo que você consegue pagar. Tem uma diferença muito grande. Então veja isso, o vídeo ficou longo, mas essa sociedade que é muito rápida, que só vê vídeo de 30 segundos e 1 minuto, isso aqui vai ser bem útil, tá? Tem outras coisas para falar, mas eu vou desenvolver melhor ainda essas ideias, continuar aplicando na minha vida. Digo, não é fácil, mas é necessário e é possível você fazer. E o maior beneficiário vai ser você mesmo, dessa troca, dessa substituição, tá? Não vai ser fácil, não está sendo fácil, mas é possível, é mensurável e o prazer realmente, a recompensa, serão recompensas e prazeres de verdade e a longo prazo. Não vai durar só dias e semanas, tá? Vai durar anos ou talvez a vida toda, dependendo do local para onde você quer ir, tá? Na sua vida.